Olá, tudo bem? Eu sou Roberta Lima e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a importância da intervenção precoce. É muito comum encontrar famílias num processo de investigação acerca do desenvolvimento do filho, por visualizarem, por hipotetizarem que a criança está apresentando alguma dificuldade no seu desenvolvimento, seja na esfera da comunicação, da fala, linguagem, seja na esfera do desenvolvimento motor, desenvolvimento socioemocional. Muitas vezes o que acontece é que essas famílias acabam congestionando o início do processo terapêutico com a definição de um diagnóstico fechado, de um diagnóstico médico, que na maioria das vezes é dado por um neuropediatra ou por um psiquiatra infantil. E é muito importante que a gente desfaça esse tipo de associação, porque uma coisa não depende da outra. A intervenção, a terapia, ela vai acontecer muito além de um diagnóstico. Ela vai acontecer muito além de um nome que se dá para aquilo que a criança está apresentando. Até porque muitas vezes essa criança não tem um diagnóstico fechado, ou seja, um transtorno, algo mais de peso, né? Que realmente demanda uma certa urgência em tratamento. E além disso, a gente tem que entender que um diagnóstico feito de forma cautelosa, muitas vezes ele demanda tempo, ele demanda uma avaliação multidisciplinar, ele demanda uma observação, ele demanda uma reavaliação, uma escuta, uma contextualização do funcionamento daquela criança, da história dela. E por isso a gente não deve, né, esperar o diagnóstico ser fechado para iniciar a intervenção. A intervenção ela vai vir em cima das demandas que aquela criança apresenta. Então, cada profissional, cada especialista, cada terapeuta em sua área, ele vai fazer uma avaliação e vai identificar, independente do diagnóstico médico, vai identificar quais são as demandas daquela criança naquele momento. Qual é o nível de desenvolvimento que ela se encontra e quais são os desafios, quais são as metas, quais são os avanços que a gente precisa ajudar, não é, durante o processo terapêutico para que a criança venha a conquistar. Então é importante que a gente tenha esse tipo de entendimento de modo que a gente possa viabilizar o quanto antes essa intervenção precoce e entender também algo que é muito importante a gente refletir, porque eu observo que às vezes existe também uma associação de que a terapia realmente só é necessária, só é importante, só é urgente, né, o início desse processo quando se trata de um transtorno, quando se trata de autismo ou um transtorno de atenção, por exemplo. E aqueles casos, né, que é mais relacionado a um atraso no desenvolvimento, pode ser um atraso pequeno, pode ser um atraso grande, pode ser também uma criança que não necessariamente tem um transtorno, mas que tem características, não é, de risco para o desenvolvimento. Muitas vezes essas crianças acabam não sendo devidamente assistidas justamente por esse entendimento. Não é um transtorno, então a gente não precisa mexer nisso agora. Muito pelo contrário, quanto antes você intervém, você consegue uma potência maior daquele cérebro em função da neuroplasticidade. Então é muito comum encontrar crianças que já com 1 ano de idade, 2 anos de idade, já têm demandas, no meu caso, por exemplo, como fono. Eu já visualizo demandas importantes em crianças com 2 anos, que têm um atraso importante no desenvolvimento da fala e da linguagem e que precisam sim de intervenção, e que bom que essa intervenção seja feita logo, porque aí o tempo, né, o prognóstico, o tempo de alta, as respostas terapêuticas, elas acabam sendo mais breves, né? E você consegue então contornar, você consegue realmente dar um suporte, não é, mais precocemente, com respostas, com resultados muito mais positivos do que se você vai esperar para ver o que acontece, não é? Porque existe também esse entendimento. Ele é muito pequeno, como é que ele vai fazer uma terapia? Ele tem só 2 anos, ele nem entende o que você está falando, ele nem está mal entendendo. É justamente por isso, por ele ainda ter um déficit, já ter um déficit importante, é que a gente tem que entrar logo e a gente adequa a terapia, adequa o atendimento de acordo com, não só com a faixa etária daquela criança, mas a gente tem que partir do ponto onde ela está.
independente da idade, se aquela criança, por exemplo, está com uma fala, com uma linguagem de um bebê de 1 ano e meio, a gente vai partir desse ponto para ir estimulando, estruturando até ela chegar e corrigir aquele atraso que ela apresentou no caso. Então, não deixem, né, para esperar, não esperem por esse diagnóstico primeiro para poder buscar de fato não que seja de imediato uma intervenção, mas ao menos uma avaliação dos especialistas também, dos terapeutas. Essa avaliação, ela é uma norteadora muito grande para o que se deve fazer a partir daquele momento. Às vezes vai haver uma orientação de que não é necessário intervir, mas só as orientações que você recebe enquanto família, né, no sentido de entender quais são os estímulos, de entender qual é realmente a demanda daquela criança, e muitas vezes a gente orienta e pede depois para retornar, para fazer uma nova avaliação após um período, para que possa realmente constatar que aquela criança conseguiu organizar o seu desenvolvimento ou não, de fato constatar que agora, naquele momento, precisa sim de intervenção, mas de um modo ou de outro, sendo atraso, sendo distúrbio, sendo transtorno, o fato é que toda criança merece e deve, se possível, receber essa intervenção o quanto antes. O diagnóstico, ele deve ser processual e, claro, se houver de fato um diagnóstico, porque muitas vezes a criança não tem um transtorno, ela tem questões no seu desenvolvimento que precisam de pequenos ajustes e nada melhor do que uma terapia, né, de acordo com a demanda daquela criança, para atender isso, organizar e fazer com que ela flua naturalmente no curso do seu desenvolvimento, ok? O vídeo de hoje foi esse. Lembrem de avaliar e a gente se encontra ao longo da semana nas redes sociais da Terapia da Criança. Grata pela atenção. Tchau!